Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao Café com Bauxita, né? Nossa segunda temporada do Café com Bauxita. Estamos hoje fazendo esse segundo episódio, né, de uma série, e nós vamos receber aqui o Cal, que é o diretor, né, é o sócio, o presidente, seja como vocês gostam de definir, o dono da Corteza Máquinas. Sejam todos bem-vindos. Digam para mim de onde que vocês são. Eu gostaria que vocês hoje contribuíssem bastante com perguntas, dando a opinião de vocês. O Café com Bauxita está sendo realizado todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, né, com convidados que vão contar a história de sucesso deles, né? Nós já tivemos aqui um encontro com a Rose, ela contou a história dela na semana passada, e nessa semana nós temos um novo convidado. Enquanto você coloca aí de onde você está conectando aí com a gente, a sua cidade e o seu nome, eu vou lendo aqui algumas pessoas que já começaram a se inscrever aqui. Fernando Alves, boa noite. A Rose está aí junto com a gente novamente, de Angra do Reis, Rio de Janeiro. Marcos Duarte, o Fernando, que é do Rio de Janeiro também, né? O Cal já tá aí, esperando só eu convidar ele. Daqui a pouco eu vou convidá-lo para poder se juntar aqui a nós. Todos que estão chegando, pessoal, convida o seu amigo, convida uma pessoa que essa live possa fazer sentido para ele. Nós vamos contar aqui histórias de sucessos, desafios superados pelos empresários e contar várias outras coisas. Hoje nós temos um bate-papo super gostoso aqui com o Cal. Então, olha, clica no coraçãozinho que tem aí do lado direito, logo na parte de baixo aí do seu celular. Clica nele aí para poder convidar as outras pessoas. Enquanto você coloca de onde você é, eu vou fazendo aqui uma leitura para a gente poder abrir o nosso Café com Bauxita de hoje. Bom, as histórias de gente que venceu começando do zero não são exclusivamente dos Estados Unidos. Você sabia que uma das maiores redes de fast food do Brasil tem uma estratégia por trás? O pai de Alberto Saraiva trouxe a família de Portugal para o Brasil em busca de novas oportunidades. E quando Alberto tinha 17 anos, a família se mudou do interior do Paraná para São Paulo, para que ele pudesse perseguir seu sonho de ser médico. Para pagar as contas, seu pai comprou uma padaria. Porém, o negócio não era tão bom. A situação ficaria pior em um assalto ao estabelecimento. O pai de Alberto foi assassinado. Mesmo abalado e traumatizado, Alberto trancou o curso de medicina e assumiu o empreendimento do pai. Mas a situação não era nada boa, pois a padaria tinha equipamentos velhos, pouca mão de obra e muita concorrência. Assim, sua estratégia foi vender pão a 30% mais barato que os concorrentes. Pouco mais de um ano depois, vendeu a padaria, agora faturando, né, para outro português. Em seguida, ele voltou a estudar. Durante o restante do curso de medicina, porém, sempre dividiu suas atenções com outras empreitadas. Criou a Casa do Pastel, sempre vendendo baratinho, e fez sucesso. Depois a do nhoque, a da fogaça e da pizza. Quando se formou, Alberto guardou o diploma e voltou para trás do balcão. E no fim, nunca exerceu a medicina. Até que um dia conheceu um cozinheiro que pedia emprego e era especialista em comida árabe. Nascia assim o Habib's, que está entre as empresas de sucesso do Brasil, contando hoje com 22 mil colaboradores, 430 restaurantes em todo o Brasil e 9 bilhões de esfirras vendidas desde a fundação da rede. Que história bacana, né, pessoal? História de sucesso sempre tem superação.
A gente tem sempre falado aqui que o sucesso ele só vem antes do trabalho no dicionário. E é por esse motivo, para trazer essas inspirações para vocês, né, que são do segmento de esquadrias, do segmento de serralheria ou comunicação visual, que nós estamos trazendo pessoas aqui que superaram desafios e hoje têm uma empresa de sucesso. Então, o nosso convidado de hoje, ele vai contar também uma história para a gente. Vou dividir a tela com ele aqui. Enquanto isso, pessoal, manda o coraçãozinho aí, clica no coraçãozinho, convida os amigos. Cal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Que alegria poder estar conversando com você. Muito obrigado por esse convite. Eu que agradeço. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso, eu que agradeço por você ter participado do Café. Eu sei que agora é um momento de descanso, né? Mas também nós podemos dedicar alguns minutos para poder conversar com outras pessoas, para poder falar um pouco da nossa história, conseguir dividir, né, esse conhecimento, essa nossa experiência, incentivando outras pessoas. O Cal, né, ele, com 14 anos, foi atrás do balcão na empresa, e ele é o diretor, né, o sócio-presidente, o gestor, o líder, o porteiro de máquinas. Pode se apresentar, contar um pouco da sua história com a gente. Só antes eu vou fazer uma pergunta. Eu estou te escutando um pouco falhado. Você me escuta falhado também? Não, eu estou escutando você muito bem. Então continuamos assim. Eu acho que o meu áudio não está muito bom, que o pessoal está falando. Uhum. Deixa eu ver o que eles falam. Meu áudio está ruim? Sim, ele está falhando. O teu áudio, eu te escuto interrompido. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, porque eu estou aprendendo aqui a mexer aqui no telefone. Eu estou com o telefone e agora eu estou com o telefone novo aí e estou apanhando ainda um pouco. Então, você... Oi? Pode ir falando aí, vai tocando aí. Veja, eu não posso falar da Corteza sem falar do meu pai, porque eu sou segunda geração. Eu estou continuando o que meu pai começou. E meu pai foi um imigrante, como foi agora a história legal que você me contou para nós aí a respeito do Saraiva, do Habib's, imigrante português, o pai dele. No meu caso, meu pai veio da Alemanha. E ele veio nos anos 50, que todo mundo conhece a história, meados dos anos 45, anos 40, a Alemanha estava em ruínas, né? Perderam a guerra, estava tudo destruído. E ele ficou lá até 52 e aí resolveu procurar nova oportunidade para recomeçar a vida. Ele veio para o Brasil. Primeiro, a formação de nível médio dele era técnica em contabilidade. E ele conseguiu aqui um emprego numa área da contabilidade de uma empresa, de uma indústria aqui de Curitiba. E aí ele soube que o representante comercial deles em São Paulo tinha rescindido a oportunidade e disse, mas deixa eu ir lá então. E com isso ele acabou virando representante comercial primeiro sediado em São Paulo. E lá ele conheceu uma outra pessoa que ofereceu para ele a representação comercial de máquinas. E com isso ele começou a trabalhar com máquinas. Essa representação comercial acabou virando uma loja de máquinas, porém estabelecida em Curitiba.
Por que em Curitiba? Porque enquanto isso ele casou com minha mãe, que não queria ficar muito longe da família dela, que é de Santa Catarina. Então ele acabou ficando na metade do caminho, né? Entre, entre São Paulo e Santa Catarina. E assim começou essa loja de máquinas, que foi bem sucedida. Meu pai foi o primeiro distribuidor da Bosch, ferramentas elétricas Bosch no Paraná e outras representações importantes que ele teve. E só que na parte de máquinas o Brasil ainda era fraco, digamos assim, muita coisa era importada e ele também começou a importar máquinas de corte da Alemanha. Mas aí veio o período do regime militar, que para fomentar o nascimento de uma indústria nacional, começou a dificultar a importação. Quem tem um pouquinho menos cabelo, como nós, Alexandre, lembra que esse período só terminou com Fernando Collor, quando ele realmente abriu novamente a importação, dizendo que os nossos carros eram carroças e aquela história toda. Mas naquele período, digamos assim, eu hoje digo que o período do mercado fechado do Brasil foi muito longo, né? Mas ele teve no começo o sucesso, ele fez nascer empresas, entre elas a Cortesa, né? Que começou para conseguir substituir as máquinas de corte que ele importava e não podia importar mais. Entendeu? Era difícil de importar. Assim nasceu a Cortesa. É, as coisas foram bem. Na minha adolescência, meu pai não gostava de deixar as crianças à toa, né? Eu tenho minhas irmãs e se tem um troço que um alemão não aguenta é ver a pirralhada à toa, né? Sem fazer nada. Então, logo adolescente, as minhas férias, o negócio era ir para a loja e sem saber nada, mas aprender, né? Aprender aí é que eu aprendi a diferença do prego para o parafuso, para o rebite, para a porca, para o que é cada coisa. E daí, no fim das contas, assisti os outros atendendo, né? Daqui a pouco eu já sabia atender alguma coisa. Não ganhava nada para isso, era só para estar lá em treinamento. E aí, quando foi a hora de entrar no segundo grau, eu não tive muita opção. Era, filho, você vai fazer escola técnica, né? Que na época se chamava escola técnica. Era o Centro Federal de Educação Tecnológica, os Cefetes. Haviam vários, um deles em Curitiba. E aí eu tive que fazer o curso técnico mecânico. O bom é que eu gostava mesmo. Entende? Não é. Tem pais que induzem os filhos a fazerem o que não gostam, mas não foi o meu caso. Eu realmente vivia desmontando minha bicicleta e emendando uma na outra, em duas bicicletas, a minha e da minha irmã, para a gente ter uma bicicleta dupla, fazendo carrinho de rolimã. Eu gostava mesmo disso. Então tá bom. Fui fazer o curso técnico em mecânica. No sexto período era necessário fazer um estágio obrigatório, a partir do sexto período. Aí eu vim fazer o estágio na Cortesa, mas na fábrica. Então eu comecei, na verdade, a minha vida profissional de verdade com o torneiro mecânico, porque era a oportunidade que o pai disse, não, primeiro, mão na graxa aqui, piá. E aí eu comecei como torneiro mecânico mesmo. Trabalhei alguns meses e depois eu fui trabalhar na montagem. A partir daí, nunca mais eu realmente me desliguei da Corteza. Estamos falando aí, eu tinha 17 anos. 17. Ó, eu vou pegar um café com bauxita aqui do meu lado. No momento da... Ô, Gal, então, o seu pai iniciou então a Corteza foi em que ano? 69. A Corteza foi registrada, o registro da fundação da Corteza é dia 10 de outubro, 10 de 10 de 69. Então, esse ano nós completamos 52 anos de existência. E o momento em que eu entrei como estagiário foi 87. Então, enquanto isso, eu já tenho aqui meus 34 anos de empresa, de Corteza. É. E, pois é, mas daí, em seguida, eu me formei em técnica em mecânica e fiz o vestibular na Federal do Paraná para engenharia mecânica e fiz todo o curso de engenharia trabalhando no contraturno. Tá? O curso de engenharia hoje eu nem sei como é que é, mas na época era assim, que os dois primeiros períodos eram no período da manhã
e o terceiro e o quarto era no período da tarde. Para quê? Para quem tivesse uma dependência e pudesse fazer no contraturno. E eu trabalhava no contraturno. Então, eu vim aqui trabalhar na fábrica mesmo, o curso todo. No final do período da engenharia, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Mercedes-Benz, na matriz da Mercedes-Benz em Stuttgart, na Alemanha. Trabalhei lá alguns meses no departamento de planejamento e controle da produção. Voltei, entrei em outro curso da Federal do Paraná, na época, especialização, é uma pós-graduação em administração industrial. Eu sabia que o meu negócio ia ser gestão, né? Então, eu fiz administração industrial, né? No término dessa pós-graduação, eu fiz outro estágio no exterior, daí foi na Áustria, uma fábrica de guindastes veiculares, em Salzburg. Aí eu retornei, aí sim que eu fui registrado como engenheiro mecânico. Eu trabalhei 4 anos como funcionário engenheiro mecânico, e aí em 94 meu pai me deu uma participação e eu comecei a ser sócio da Corteva. Entendi. Então, E aí a minha participação foi crescendo, não foi assim de um dia para o outro. Na verdade, eu realmente só assumi integralmente o controle da empresa e acionário mesmo, quando alguns meses antes do meu pai partir, dessa para onde ele está vendo a gente hoje. Acredito eu. você então acha assim que seu pai já fez um planejamento de sucessão mesmo, já estava na cabeça dele ou isso foi meio automático? Melhorou meu áudio? Ou não? Ele ainda falha, Alexandre, ainda falha, mas eu entendi a pergunta. Então ainda está falhando ou melhorou? Melhorou, agora melhorou. Ah, tá. Então deve ser porque eu tô com ele aqui apoiado, aí tá. Sim, eu diria assim que meu pai não teve muita opção, né, porque eu só tenho irmãs que são artistas, não se interessaram por mecânica em nenhum momento da vida, e então era ou vender o negócio ou o carro continuaria, né? E é um pouco forte isso na cultura germânica, diria eu, que essa questão de que o filho segue os passos do pai, né? Isso é uma coisa bem forte na nossa cultura. Eu não fui muito perguntado, mas o bom é que me dei bem, que gostei do que fiz. Entendeu? Sempre amei o negócio e gosto até hoje. Realmente, veja, hoje eu sou gestor, mas eu continuo assinando as anotações de responsabilidade técnica, né, as ARTs de todos os projetos e apesar de nós termos hoje uma engenharia com 6 profissionais, eu ainda sou responsável, né? Eu ainda sou o gerente da engenharia da Corteza. Entendi. Como é que está a estrutura hoje da empresa? Desculpe, eu não entendi a pergunta, falhou. Está falhando, né? Ó, como é que é a estrutura da Corteva? Como é que estrutura o organograma? É, assim, o número de funcionário que vocês têm, como é que está a sua A estrutura? Corte- Hoje a Corteza é um grupo de 3 empresas, tá? Aquela loja que foi o início de tudo, ela continua existindo, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque na época, bem antes de mim, meu tio entrou de sócio com meu pai, e daí no fim, quando houve a mudança de geração, né, quando a segunda geração assumiu, achamos por bem que eu continuaria com a parte fabril e meus primos com a parte do comércio, e essa empresa existe até hoje, essa loja. Mas aí, aqui, acabam existindo 3 empresas. Uma empresa. Você está tudo certo? Tá tudo certo. Tá. Deu uma falhada Existe aqui, deu uma falhada aqui, sim, mas foi. sim. É, essa empresa prestadora de serviço, ela nasceu em 76, porque fabricando máquinas de corte, meu pai logo percebeu a deficiência do mercado em termos de uma afiação correta das ferramentas. Porque você pode ter a melhor máquina de corte, se a lâmina não é boa,
O corte não é bom. Uma boa geometria, uma robustez, o corte sai ruim igual, do mesmo jeito. Então precisava dos dois. E diante da deficiência de serviços bons de afiação, meu pai começou uma empresa de afiação. Essa empresa, hoje, nós temos um dos postos de afiação mais modernos do Brasil e recebemos ferramentas do Brasil inteiro aqui para fazer manutenção. E, enfim, isso é uma das empresas. A outra é a Metalúrgica Cortesa, que é onde a gente fabrica as máquinas. E existe a empresa Cortesa Importadora, onde nós importamos máquinas que complementam o nosso portfólio, mas que nós não produzimos. Entendi. E isso especificamente no setor de esquadrias de PVC. Entendi. Ô, Carl, tá ouvindo melhor agora? Sim, Tá ouvindo melhor? sim, estou. Tá, muito bom. Você, né, já mostrou pra gente, né, que você teve uma trajetória aí a Cortesa, e você tá com dois telefones aí ou um só? Um só. Tá, é? Eu que eu tô ouvindo um eco, Eu não sei por quê. não é do seu não, né? Não tem outro aparelho ligado aí Não, não. Tá, não, não, não. tá bom. Mas tudo bem, você mostrou a trajetória da Cortesa desde 69, né, com seu pai, e depois você, há 34 anos já, né, tocando aí a Cortesa. E agora me diz uma coisa, né? Para onde você quer levar a Cortesa? O que que você sente aí que pode fazer mais pela empresa? Ah, Alexandre, nós temos um planejamento estratégico bem elaborado, um trabalho recente, inclusive, que nós fizemos, bem recente, mas eu lhe digo que essa pandemia nos ensinou, ou melhor, nos deixou inseguros em falar sobre longo prazo, sabe? Se Sim, você pensa, coloca-se na posição de um CEO da Boeing ou da Airbus em 2018. Com certeza eles estavam falando em expansão, eles estavam lutando pelo domínio do mundo, digamos assim, né? Quem é o maior entre esses dois. E agora todas as empresas aéreas aposentando os grandes aviões, tanto faz o 747 da Boeing, que não vai ser fabricado mais, e o A380 da Airbus, a mesma coisa, as empresas se desfazendo dessas máquinas. Então, é difícil ter uma bola de cristal para dizer o que vai ser daqui a 5 anos, né? Como vai ser o mundo daqui a 5 anos. Mas eu te digo que a Cortesa está acreditando na nossa capacidade de desenvolver tecnologia nacional de alto nível, tá? Então, na FESCO de 2018, nós lançamos um centro de usinagem. Na FESCO anterior, nós tínhamos lançado serra dupla frontal. E nós não vamos parar de desenvolver produtos, entende? Então, eu acredito que esse é o caminho, né? Nós continuarmos no desenvolvimento tecnológico, dando oportunidades para as empresas fabricantes de esquadrias no Brasil de terem um acesso melhor à boa tecnologia, que hoje é praticamente inviável em função da situação cambial, né? As máquinas importadas ficam muito caras. Eu acredito que há sim espaço para um produto nacional de alta tecnologia. Esse é o nosso caminho a longo prazo, sim. E a gente sabe, Cal, antes de eu continuar, ainda está falhando minha voz? Volta e meia falha, mas eu estou escutando bem. O pessoal que está ouvindo, o pessoal que está nos acompanhando, eu acho que a minha voz ficou ruim depois que nós fizemos a conexão. Pessoal que está nos acompanhando, clica aí no coraçãozinho, tem um balãozinho com uma interrogação.
para poder você fazer perguntas para o Cal. Tá dando uma microfonia, né? Eu não sei o porquê que tá dando isso. Alguém tá falando que tá dando microfonia no meu. Eu não sei porquê. Ó, ainda continua aí para você ou não, Cal, aí, a microfonia? Continua, mas eu vou baixar o meu volume, porque se for o meu, daí pelo menos eu acredito que vai ser menos. É, então veio. Bom, melhorou. Pessoal, melhorou aí, pessoal? Fala aí. Melhorou a minha voz agora? Tá legal? Você tá me ouvindo bem, Cal? Eu estou vendo bem, mas eu baixei bem o volume justamente para evitar o eco. Não, tá, beleza então. Então, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, clica aí nesse balãozinho que tem uma interrogação para mandar pergunta para o Cal. Acompanhe a gente aí, dando a opinião de vocês. Tem várias pessoas aí falando que é um sonho ter a máquina da Corteza, né? É um Sabe, sonho, né? Isso é um sonho, esse a é meu gente escuta sonho, isso, a máquina da Alexandre, a gente escuta isso de vez em quando. E isso é um motivador muito grande, é, sabe? A gente chegar nos clientes e eles dizem, não, hoje eu ainda não consigo comprar uma Corteza, mas é o meu objetivo. E sim, isso é a coisa mais linda para se ouvir. Entende? A gente, claro que a gente vem ao encontro e diz, não, mas então vamos ver o que a gente tem que fazer para conseguir viabilizar o teu investimento, né? É claro que é, quando a Corteza é máquinas industriais, nós não temos máquinas que custem o que custa uma portátil, né? Muitos fabricantes de esquadrias começam com uma DeWalt e uma Makita, uma sim, máquina aí de R$ 2.500, isso nós não temos nada nessa faixa de preço, não existe. Porque fazemos máquinas industriais, né? São coisas feitas de ferro fundido, usinado, troço pesado, para ter robustez, para ter precisão, que é uma máquina portátil nunca vai ter. Mas escutar isso das pessoas que, não, um dia eu vou ter, um dia eu vou chegar lá, é muito bom. é. Né? A gente sabe que a gente é bem conceituado e, inclusive, agora, há 15 dias atrás, nós tivemos a nossa apresentação anual, que nós fazemos todos os anos, com os nossos colaboradores. Você perguntou antes, quantos vocês são hoje? Somos É, 70 colaboradores. você tem. E fazemos. Existe um programa de recompensa por metas atingidas, é um bônus anual que nossa equipe ganha desde que a gente atinja certos objetivos. Um deles é a recertificação da ISO 9000, que nós precisamos fazer todos os anos, né, e que é uma coisa que não depende de mim, depende deles. Né? Sim, O auditor vem e faz entrevistas por amostragem e cada um deles tem que saber o que está fazendo, tem que cumprir os requisitos da ISO, então depende deles. E aí também faz parte disso a pesquisa de satisfação dos clientes, né, que a nossa meta é ter nota 9 na pesquisa em todos os na entendi. média de todos que a gente entrevista, né? E estamos acima disso, então é muito bom. E isso motiva a equipe toda, sabe? A equipe saber que os nossos clientes gostam dos nossos produtos e nos indicam para os outros, né? Isso é muito Não, importante. sem dúvida nenhuma, Carl. E é importante, sim, pelo atendimento, né, pela toda a responsabilidade que vocês têm. O Edson está colocando uma pergunta, mas eu vou pedir para o Edson. Ô, Edson, clica aí no balãozinho onde tem uma interrogação e coloca a sua pergunta aí dentro, que depois eu vou perguntar ao Cal. Vou fazer essas perguntas ao Cal no final aí da live. Então, clica no balãozinho onde tem uma interrogação e escreve a pergunta ali. Ô, Cal, você falou aí, né, de 70 pessoas para poder fazer uma gestão, 70 pessoas que você tem que manter aí motivadas. Como é que você está trabalhando isso? Você acha que isso é um ponto importante? Você acha que esse recurso é um recurso, né, o recurso humano, é um ponto importante, decisivo aí no seu negócio? Será que foi ele que fez com que a Corteza tenha chegado onde ela está? O que você fala sobre isso? Alexandre,
Nós sempre tivemos muito forte essa questão do nosso relacionamento pessoal, até por sermos uma empresa familiar, né? Nosso relacionamento com as pessoas. Nós temos colaboradores aqui, tem um, inclusive, que é mais antigo do que eu. É um senhor que já se aposentou, mas continua trabalhando conosco e que me viu entrar na empresa, ele já estava. Então, essa é uma pessoa que já está com 36 anos de casa e continua aqui conosco. Mas no momento, Alexandre, esse é o ponto onde nós mais estamos investindo. Claro, continuamos investindo na nossa estrutura. Faz um mês atrás que entrou em operação o nosso último investimento de grande porte, mais um centro de usinagem de 5 eixos da DMG Mori, que a gente pôs para funcionar. São máquinas caríssimas, uma máquina dessa custa 1,5 milhão, né? E é o nosso sétimo CNC, centro de usinagem, além dos outros equipamentos, tornos e tal. Mas não é o foco do nosso trabalho no momento. O nosso trabalho no momento está justamente na questão da estruturação profissional dos recursos humanos. Porque uma empresa familiar tende, e isso também não fomos uma exceção, a crescer um pouco desestruturada nesse aspecto. Sim. Né? E é onde nós agora, ano passado, contratamos uma mentoria que está fazendo um trabalho conosco focado no desenvolvimento dos recursos humanos, na estruturação disso, entende? Nos ajudando a fazer com que as pessoas saibam quais são as oportunidades que elas têm aqui, quais são as habilidades que elas precisam desenvolver para terem novas oportunidades aqui, que elas saibam que elas não vão melhorar em termos financeiros, digamos assim, de ter outro subindo no organograma da Cortesa, só porque são bons funcionários, cumprem o horário, chegam na hora certa e são esforçados. Isso não muda nada no fato de que para ele passar de uma posição para outra, ele tem que adquirir conhecimentos. Formalizar tudo isso, conversar com as pessoas periodicamente, dar o feedback para as pessoas, entende? A respeito a esse retorno, para eles saberem como é que eu estou na foto, entende? Esse é um trabalho que hoje é o trabalho mais importante que está em andamento na Corteza. Entendi. E é o que você tem focado e o que você tem visto. E esse trabalho, Sim. ele é um trabalho que ele se estende em toda a liderança da empresa, ou é um trabalho mais focado à mão de obra direta? Porque os empresários do segmento de serralheria, eles também são empresários que têm até essa necessidade, né, ou essa falta de oportunidade de ter um desenvolvimento profissional, né, em liderança, né, em gestão de pessoas. Como é que está sendo aí com vocês? O que aconteceu? Eu percebi deficiências nossas, entende? E resolvi investir. Isso foi no início do ano passado. Ainda sem falar em Covid, isso ainda era outra questão. E aí eu resolvi, nós pagamos treinamentos para algumas pessoas, treinamentos externos focados para a função das pessoas. Então, Incompetências, né? Incompetências exatamente. profissionais. E em função desses treinamentos, eu percebi que quem estava precisando de treinamento era eu. Por quê? Porque a minha formação é técnica. Modéstia à parte, pelo que eu aprendi do meu pai, que era uma pessoa que entendia de contabilidade, digamos assim, né? A parte administrativa, tributária, essas coisas eu aprendi do meu pai. A parte técnica é a minha formação. Aonde que havia um gap na minha formação? E há um gap na minha formação? É na parte humana, entende? E eu percebi isso, e aí, em função disso, acabei contratando essa mentoria, que hoje faz o trabalho comigo,
e com 4 pessoas da liderança da Corteza. E nós temos reuniões quinzenais, eu no momento mensais, onde a pessoa que está nos instruindo nos dá o próximo passo e nós temos que Sim. executar as tarefas para que a gente realmente estruture, mas vai chegar até o último. Então, não existe último, digamos, até o piso da estrutura do organograma, digamos assim, né? Até o soldado raso, que é a pessoa que faz a limpeza, que já teve a sua entrevista de alinhamento, formalizando o que se espera dela, quais habilidades que ela precisa desenvolver, se ela quiser ter novas oportunidades, e assim por diante. Isso já foi feito. Isso está em andamento. Isso está em andamento, né? A consultoria já Exatamente. está fazendo todo esse levantamento. Sim. A consultoria nos dá as diretrizes, mas quem executa somos nós mesmos. O seu RH já está fazendo esse levantamento do perfil, né, das pessoas, das competências, né, e definindo as Isso já funções. está tudo formalizado para todas as funções, já está tudo formalizado e estamos agora na fase das entrevistas, na verdade, que não é uma entrevista, das conversas. Sim. De chamar um por um e olhar olho no olho para deixar a pessoa ciente do papel dela aqui, ciente da importância dela aqui, de que ela é uma peça fundamental no jogo, Da que aqui ninguém contribuição está à toa, que nós não somos uma empresa que pode se dar o luxo de ter Aspone, entende? Isso não existe. Nós somos uma empresa que precisa ser competitiva, então todo mundo que está aqui tem sua importância porque está aqui. Isso. Então, isso é um trabalho bem importante que a gente está fazendo e é admirável o retorno disso, tá? É admirável como as pessoas se motivam em função disso. E só me deixa muito triste de que eu não fiz isso já há muitos anos atrás. Sim, mas isso é uma questão mesmo do amadurecimento empresarial, né, que ele vem Sim, acontecendo com o passar sim, dos anos, né? E aí você vai isso. começando a perceber que precisa, né, melhorar departamentos e setores para poder conquistar aí os seus Estruturar. objetivos. E Precisa por, estruturar, sim. e por isso que é importante, né, você ter dentro do seu planejamento bem claro a missão do seu negócio, né? Porque aí então todo mundo que trabalha com você sabe para onde que você está levando aí o barco, né? A sua missão é Sim, chegar, né, sair do ponto X para o ponto Y, e todo mundo sabe, não só você, como todo mundo. Agora é uma questão de cultura e que é bacana que a consultoria está trabalhando mesmo com quem pode implantar a cultura, com quem pode mudar, né, essa cultura da sim. empresa ou adequar. Então é bem Alexandre, importante. muito importante é você deixar, você realmente trazer para as pessoas indicadores, desenvolver na empresa indicadores pelos quais as pessoas podem analisar o seu próprio desempenho. Isso normalmente, no meu caso aqui, as pessoas têm seus indicadores individuais, mas sempre o importante mesmo é o do setor, né? Então, o pessoal da montagem tem o indicador que é o número de solicitações de atendimento técnico em garantia. Ou seja, nós temos uma meta, um valor que eles ganham prêmio se a gente tiver um número abaixo disso de solicitações de assistência técnica. Porque assistência técnica é sempre um prejuízo, né? A gente não deve ter, mas não existe empresa que não tenha, né? Não existe fabricante de alguma coisa que produz alguma coisa que tenha zero defeito. Sim. Então, ela existe, mas precisa haver uma meta de manter isso sempre melhor, sempre melhor. A E gente você reunir o busca a pessoal. gente busca o zero defeito, mas, né, É, e você tem, fazer a reunião com a equipe e dizer, gente, a nossa meta está aqui e nós fomos melhores do que a nossa meta.
isso deixa todo mundo tão feliz porque eles veem que eles estão sendo realmente medidos em funções de coisas objetivas. Sim, Entende? Você pega a equipe da usinagem. A equipe da usinagem, eles têm uma meta de peças que precisou retrabalhar ou que morreram, né? A gente chama peça morta. Peça que você fez que mediu lá o encaixe do rolamento e saiu fora do centésimo da tolerância lá e morreu. Então tá bom. Então você pôr mês a mês isso no edital do setor deles, ó, como é que nós estamos, como é que foi esse mês, entende? E as pessoas sentirem que elas estão sendo avaliadas de forma objetiva. é, Isso motiva muito, entende? Põe aquela meta na cabeça. é. E é outro, quando você. Esse tipo de indicador nós já temos desde 2013, porque ele faz parte da ISO 9000 e nós fomos certificados em 2013. Mas o efeito disso é fantástico, tá? Hoje, o trabalho que nós estamos fazendo mais é motivacional, né? Então, se você vai conversar com o que é o início para manter um colaborador motivado? Se você tem um colaborador que você paga o salário do mercado igual ao teu vizinho, o que faz ele não ir para o vizinho em troca de R$ 100 a mais no salário? Precisa estar feliz aqui. Sim, E o que faz ele ficar feliz aqui, tá? Em primeiro lugar, é você valorizar a autoestima dele. E como que você faz isso? Justamente através desses indicadores. Você dizer, ó, vamos colocar essa meta. Depois do período que você estipulou para a meta, que você mediu, você chega lá e diz, joia, cara, parabéns. Você está valorizando a autoestima dele. Porque ele viu que você olhou para ele e que você reconheceu o esforço dele. E quando ele vier conversar com você, leve ele a sério, independente de quem seja. Ele precisa ter no superior dele um ouvido aberto. Claro, não dá para todo mundo vir falar comigo, porque daí eu não trabalho mais nada durante o dia. E eu também estou muito ausente, né? Agora não, por causa da pandemia a gente viaja muito menos. Mas anos anteriores, metade dos dias úteis do ano eu não estava em Curitiba, entende? Mas você tem Então, outros líderes também para eles poderem falar. sim, mas então cada um tem que ter o seu líder e eu tenho que estar aberto para o primeiro, para os gerentes, né, para escutá-los, olhando no olho e levando a sério. Então é um escutar, não olhando o WhatsApp ao mesmo tempo. Ah, vai falando aí que estou vendo aqui, que entrou uma chamada. Não. Quando você for conversar, converse de verdade com a pessoa e se interesse de fato para o que aquela pessoa está trazendo, né? E quando você tem um problema no setor da pessoa, envolva essas pessoas na solução, né? Ah, tá bom, não atingimos a meta do índice de refúgio na usinagem. O que está acontecendo? Então você não chega com, ah, então tá bom, agora, a partir de agora vai ser assim. Não. Conversa com as pessoas. O que vocês acham? O que nós temos que fazer? Onde é que nós estamos ruins? Onde é que nós estamos falhando? Onde é que nós estamos errando? Aí você envolve a equipe e isso motiva demais. É. Então esse é o trabalho principal que nós estamos fazendo. Bacana. O Cal, é só um pouquinho só. As pessoas que estão assistindo a gente, que entraram depois, que iniciou a live, eu estou conversando com o Cal, que é o sócio aí, diretor da Corteza Máquina. Ele que começou com 14 anos aí na fábrica do pai, no balcão, e hoje aí dirige a empresa. E vocês coloquem a pergunta de vocês nesse balãozinho que tem uma interrogação, perguntas para o Cal, deem a opinião de vocês, né? E a gente está conversando aqui, contamos a história do Cal e agora nós estamos falando um pouco aí de desenvolvimento profissional, Humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Ô Cal, é bem interessante, né, isso que você está falando, acho isso aí fantástico, até porque hoje o recurso mais precioso que nós temos, principalmente no segmento de esquadrias, é a mão de obra, né? Que é o recurso humano. Né? Porque nós temos uma carência de mão de obra, enfim, nós temos essa falta de interesse de jovens, enfim. E nós temos a nossa mão de obra que nós precisamos mantê-la motivada.
Aí você falou da questão das metas e de premiação. Como é que você faz? Como é que é a sua premiação na empresa? É dinheiro? É o que que é? Como é que você faz? Sim, os meus funcionários, se cada um, o funcionário que atingir 100% das metas tem um 14º salário. Então, o 13º em dezembro, né? No final de novembro e meados de dezembro. O 14º em junho. Então, para que isso aconteça, a pessoa, primeiro, a Cortesa precisa ter atingido objetivos, a empresa toda. Sim, Esses objetivos, eles são impeditivos, ou seja, se acontecer de a Cortesa não conseguir renovar a certificação da ISO 9000, não tem bônus. já faz parte O programa de da meta. bônus é público, né? Todo mundo sabe a regra do jogo. Sim, E ele já existe há anos, né? Então, para nós, eu não consigo interferir na certificação ISO 9000. Ela depende dos colaboradores. Quando os auditores vêm na empresa, eles fazem uma entrevista comigo. Mas, na verdade, o diretor ele não tem que cumprir procedimento nenhum. Eles, sim, na verdade, só entrevistam o diretor para saber qual é o objetivo dele com a ISO. Entende? Eles querem saber se eu estou fazendo uma ISO de fachada só para falar para os clientes que eu tenho, ou se eu quero, de fato, ter um sistema de gestão da qualidade. Né? sim. E aí eu vou lhe dizer que não é coincidência. O falecimento do meu pai aconteceu em 2012. Nós fomos certificados em 2013. Isso aconteceu porque enquanto meu pai estava junto, ele tinha o controle da gestão e eu tinha o controle da produção e da tecnologia. E daí, de repente, eu estava sozinho, apesar de que eu já sabia que... Não, meu pai já tinha 84 anos, trabalhou até o último dia, mas ninguém fica para sempre. Então, eu já sabia que uma hora eu estaria sozinho. Sim, E aí eu sabia que se eu não tiver um sistema de gestão estruturado, se as pessoas não tiverem procedimentos a seguir, isso aqui vai virar uma bagunça. é. E você tem que pensar, Alexandre, que a Cortesa faz em torno de 60 modelos de máquinas diferentes. E cada máquina é feita por N peças diferentes que a gente fabrica. O resultado disso é que nós temos 3.000, mais ou menos, peças diferentes que a gente produz. E se você não tiver isso estruturado, com procedimentos documentados, como é que você faz cada coisa? Sim, É um Deus nos acuda. Então, eu sabendo disso, eu procurei a certificação ISO 9000, contratei na época uma consultoria para nos ajudar a implantar. Não que nós não fôssemos organizados, mas nós éramos organizados empiricamente. Precisava deixar isso profissionalizado. E deu certo. Então, isso é que o auditor quer ver quando ele entrevista comigo. Qual é o meu compromisso com isso? E ponto. A partir daí é com a equipe. Então, se a equipe não apresentar para o auditor a documentação que ele pede e não demonstrar para que ele sabe o que estão fazendo e que está sendo conforme os procedimentos indicados pela ISO, a gente não consegue certificação. Então, isso é um mérito deles. A gente é certificado porque a minha equipe está trabalhando conforme as normativas ISO 9000. Então, eles já têm um parâmetro que serve para a empresa toda. Outro parâmetro é acidente com afastamento. Nós estamos uma meta de que não vai ter bônus se nós tivermos mais do que 3 acidentes no ano que tenham causado, ou alguém teve que se ausentar da empresa por causa disso. Graças a Deus ainda nunca tivemos alguma fatalidade, mas às vezes acontece, alguém se cortou o dedo, teve que dar um ponto ou coisa assim. Aí a gente tem a grande alegria de dizer que nós estamos há 2 anos sem nenhum evento. sim, Então, todo mundo é responsável. Eu digo, pessoal, ó, se você viu que no terreno do vizinho tem um poço com a tampa aberta e uma criança correndo, e você não foi lá fechar a tampa ou chamar o vizinho dizendo que isso vai acontecer, e a criança cair no poço, isso é tanto culpa tua quanto da criança. Então, todo mundo aqui, não importa se a pessoa é a moça do financeiro
ou o último lá na expedição. Todo mundo é responsável por segurança. Sim, Então, é um indicador que vale para todos, sem exceção. lógico. Aí existem os indicadores individuais, que eu já mencionei, como o caso das garantias para o pessoal da montagem, o caso dos refugos para o pessoal da usinagem. Todo mundo tem seus indicadores, tá? O pessoal da administração tem os indicadores da não conformidade, ou seja, se algum procedimento aqui deu errado, né? Por exemplo, alguém de São Paulo, uma máquina que era para ir para São Paulo foi para Porto Alegre. Se isso acontecer, vai acontecer uma não conformidade, um documento que isso nos exige a fazer. Então, eles têm uma meta de não conformidade, que pode acontecer. Claro que agora contém uma coisa muito, muito grosseira, né, que não pode acontecer, mas, enfim, procedimentos falhas que acontecem por algum procedimento que falhou. Aí existe o documento que chama não conformidade e todo mundo tem aqui Mas, tem os seus documentos. E, por último, os indicadores individuais mesmo, que tem a ver com absenteísmo e pontualidade, né? Então, todo mundo tem indicadores pessoais, do grupo e da empresa. é, E isso com um cálculo matemático de percentuais, vai dar o valor do bônus da pessoa. Se a pessoa atingiu a meta, se o grupo, o setor dela atingiu a meta, a empresa atingiu, recertificou, está dentro da meta de acidentes do trabalho, e a pessoa teve um desempenho dentro da empresa, dentro do máximo que a gente admite em termos de absenteísmo e pontualidade, ela tem um 14º salário. é. Então, Cal, é um desafio, né? Você, lógico que a gente coloca premiação, isso daí já vem desde a época de Taylor mesmo, premiar para que a gente possa ter a produtividade, alcançar a produtividade. Eu sempre falo também nas consultorias, né? Principalmente formação do preço, né? Porque por que que não premiar o funcionário que conseguiu que você batesse uma meta em cima de um produto, de uma construção de um produto, abaixo do tempo que você orçou? Porque aí é isso que justifica, né, a sua premiação, a sua meta, né? Então, se o serralheiro ele tem que fazer uma obra em X dias e a equipe conseguiu fazer em menos tempo, todo mundo vai ganhar. O empresário vai ganhar porque ele produziu em um menor tempo. E se ele produzir em menor tempo, ele está tendo um lucro por isso. E o funcionário Mas, Alexandre, participa, né, disso. Como é que cada empresa é uma realidade. é? Então, o nosso programa de bônus, nós contamos com um escritório muito importante de São Paulo para elaborar ele, tá? Não é uma coisa amadora, foi muito bem estruturado o nosso programa. E, e eu lhe digo o seguinte, que existem coisas que são fáceis de medir e tem coisas que são difíceis de medir. E então é muito fácil você dizer para o serralheiro, tá bom, a obra que vocês tinham orçado 5 dias fizeram em 4,5, então atingiram, tá. Mas como é que você remunera a moça do financeiro? Como é que você dá uma meta para ela? Como é que você dá uma meta para a pessoa que faz a limpeza? Então, eu pessoalmente não remunero financeiramente em função desse tipo de indicador. Sim, Nós temos, eu digo que todos aqui são responsáveis por a empresa ser rentável. isso aí, isso aí. Então, o que é divulgado e que vai interferir no bônus das pessoas é a nossa rentabilidade da empresa como um todo. Sim, Então, se a moça do financeiro falhar na cobrança, por exemplo, ela pode dar de ombros para o fato de alguém não ter pago, é responsabilidade dela encaminhar isso para ligar para o cliente, né, tentar negociar uma solução amigável. Se não der, encaminhar isso para apontamento em cartório, né? Se não der, então isso vai para protesto, né? E se não resolver, encaminha para o jurídico, entende? Mas a pessoa se importar com isso é fundamental, entende? A pessoa está responsável, e isso é todas. E eu digo para a minha equipe,
Foi agora, como eu disse no início, né, há 15 dias atrás foi a apresentação disso. Para nós sermos bem pontuados numa pesquisa de satisfação dos clientes, isso é responsabilidade desde a moça que atende o telefone até o último lá que atende o caminhoneiro que veio buscar a máquina, que vai viajar. Sim, Então, a satisfação de todas as pessoas que têm a ver conosco, que interagem com a Corteza, é importante. Por isso que a gente não pode fazer programas de recompensa só com aqueles onde é fácil de medir. Porque sim, tem muita gente na empresa que é difícil de você medir o desempenho, mas que é tão importante quanto, é isso aí. entende? Por isso que eu olho sempre, inclusive no nosso caso, para a apresentação de resultados, a gente faz uma apresentação do grupo econômico. Somos resultados de tudo, não existe aqui uma diferença. Ah, o pessoal que faz agora, que lida com as máquinas importadas, o pessoal que faz a produção e o pessoal que faz a. Não pode ser que alguém dê de ombros com algum problema da empresa só porque não o atinge. Tudo que tem a ver com o nosso grupo tem a ver com todo mundo, Sim. Todo mundo entende? caminha para o mesmo lugar. Está todo mundo no mesmo barco. É isso aí. E se a gente espana com um cliente com uma máquina importada da Alemanha, ou com uma fiação, ou com uma máquina que a gente produz, essa pessoa está falando mal da Corteza igual, não importa em qual dos lugares que essa pessoa estava trabalhando. Então a gente analisa o grupo econômico e envolve todo mundo. E todo mundo, de fato, Alexandre, a senhora que vem aqui fazer a limpeza, ela tem o bônus dela, ela tem metas dela, e ela. Olha, quando você vem visitar a Corteza, não é importante que a Corteza te dê uma boa impressão? Sim, lógico. Qualquer visitante que vem aqui quer uma boa impressão. Quer dizer, vai fazer negócio com uma boa impressão. Então, o papel dela é fundamental. Não. Então, veja, é essa a questão que eu trabalho bastante. Não, mas é isso aí. Pô, tá de parabéns, Cal. Tem algumas perguntas aí para a gente responder. Antes, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente, que a gente já está chegando aí no final da nossa live. Né? Não conseguimos falar aí nem a metade do que a gente gostaria de falar, mas a Rose, que participou da abertura aí dessa temporada, é, ela tá aqui junto com a gente. Quero agradecer a presença dela, do Edson, né? O Edson Fernandes, né? Da Associação Brasileira da Indústria de Esquadria. A Bi, o Edson, tá falando Cal Guerreiro, Camila Leite, tá aí com a gente, a Rose já falei, o Diamante Vidraçaria, Marcelo 11, Marcelo 11, eu acho que é isso. Marcel Ronce. Abraço, Marcel. Marcelo 11 mesmo, né? Então você conhece Sim. ele. Rafael Pereira, o Jefferson Olegário. Então tem uma galera aí acompanhando a gente, né? E agradecendo aí, dando os parabéns pela live, pela sua participação. O Cal, eu vou ler aqui vou botar aqui umas perguntas para poder responder, ver se. Aí você responde aí, por favor. Vou começar aqui com essa daqui do Edson. Vê aí, você está vendo aí na tela, não? Qual identifica forte crescimento venda de máquinas para o setor das esquadrias? Esquadrias de PVC. De PVC, sim. Eu vejo que, principalmente desde o ano passado, que nós começamos. Ano passado houve um evento que você estava convidado, inclusive, que nós comemoramos a licença, que nós somos parceiros da Urban, que é uma das empresas mais importantes do mundo na parte de esquadrias de PVC, máquinas para esquadrias de PVC, e representamos eles no Brasil desde 2002, e ano passado estabelecemos uma parceria onde nós estamos fabricando máquinas no Brasil sob licença. A máquina básica de solda e a máquina básica de limpeza de cordão de solda. E sentimos
que há uma demanda crescente, sim. E no sul do Brasil, o PVC já é muito estabelecido, mas agora nós sentimos isso em outras regiões também. É. Então, a esquadria de PVC, ela está, assim, finalmente, porque há anos que se trabalha para isso, né? Há anos que há uma divulgação e o crescimento não foi tão significativo quanto se imaginava que pudesse ser, mas o PVC está se desenvolvendo de uma forma muito forte nos últimos anos. Mas esquadria de alumínio também, não? Como é que tem? Sim, Você tem visto mas eu te esquadria de diria alumínio? assim, ó, vamos falar agora de participação de mercado. Há muitos anos que o PVC está estagnado lá em 3%, tá? Mas eu acredito que agora isso já está crescendo. Tá? Essas estatísticas são difíceis de medir, mas eu creio sim que nós já estamos em 4 ou mais por cento do mercado. E tem mais Mas fornecedores eu também vejo... de PVC, né? Como? Tem mais fornecedores de perfis também, né? Eu vejo hoje o maior problema do PVC é ele cair na tentação Do alumínio. de cair, de competir em preço e aí deixar de ser um produto de alto desempenho, né? Que o PVC tem tudo para isso. Ele é um elemento, uma esquadria que, pela natureza dela, ela já favorece o isolamento térmico e acústico, porque não é um material menos condutor, né? É uma esquadria que exige mais equipamento e mais sofisticada para ser feita, né? É uma esquadria que teria tudo para ser uma esquadria de um desempenho melhor e que hoje a gente vê bastante gente brigando por ser mais competitivo, sabe, estragando uma oportunidade de se elevar o nível de desempenho das esquadrias como um todo. Sim. Entende? Porque quando você tem o produto de alumínio, porque até agora sempre foi assim, tá, a esquadria de alumínio atende a norma, não atende a norma, é boa, é boa. Mas se eu quiser isolamento termoacústico, eu vou ter isso a um custo menor no PVC do que com o alumínio. Então o alumínio teve que se desenvolver para conseguir um desempenho melhor. Mas agora, em vez de se levantar o nível de tudo, o PVC está querendo ser mais barato, entende? E aí a gente estraga. Eu tenho receio que isso aconteça. Tá? Sim, perde esse posicionamento de uma esquadria de alto padrão, né? Porque é mais barato e, né, então, né, perdeu essa posição. O Cal, o Naldo está aí com a gente também, tá? Naldo, o Decora Brasil, Eli Marques, Fox Alumínio, provavelmente uma galera dessa aí são clientes seus, tem a máquina turquesa, Clay Esquadria, Progemax, Hamilton, Messias, Vidraçaria Abate, Progemax, também tem bastante aluno nosso aqui, aluno nosso de porta revestido em SM, aluno do curso, tem alunos aqui do curso Master Pele de Vida Online que a gente dá, o Eduardo Marques, o Oliveira da Olinox, que já fez live com a gente da primeira temporada. Um abraço, Oliveira, um abraço, já visitei clientes junto com ele, sim. Isso, Oliveira, gente fina. A W Vetro está aqui junto também. José Abate, beleza. Tem uma galera aí junto com a gente, participando. Ô, Cal, vou botar outra pergunta aqui, tá? Pois não? Vê, consegue ele aí. Sobre máquinas no momento atual do mercado. Qual a realidade da necessidade? É porque corta, né? Não sei porque é o Instagram. Eu não sei o final da pergunta. Não vi. É do Marcel, nosso parceiro no Rio Grande do Sul, mas eu não consigo ver o final. Qual a realidade das necessidades do mercado? Eu lhe digo que está havendo uma conscientização das empresas de que abraço, Oliveira, de que a máquina precisa, em primeiro lugar, contribuir de forma inteligente para o desempenho da empresa. Houve, por um longo período,
um pouco no Brasil essa questão de máquinas sofisticadas mais para mostrar para o cliente do que justificando a sua existência. E não, porque é importante ter uma máquina importada aqui, porque mas é mais quase um marketing do que uma coisa que tenha desempenho, né? E aí que nós estamos entrando forte. Quando um cliente nos procura, por exemplo, a respeito de um centro de usinagem, Sim. a gente pergunta o que realmente você quer fazer, o que você espera dessa máquina. E aí, dependendo, tem casos que eu não vou conseguir atender, mas quando se encaixa dentro do que eu posso fazer, eu digo, tá, a minha máquina faz isso. E ela vai se pagar em 1/3 do tempo de uma máquina importada. Por que você vai fazer um investimento numa máquina importada? Só para dizer que é importada? E por que se você quer demonstrar uma coisa para um cliente que não entende nada de máquina do mesmo jeito, ele já vai ficar impressionado de qualquer forma com essa máquina. Mas ter em mente que a máquina não é um carro que você precisa representar com ele. A máquina tem que se pagar. Não é a um máquina estado, é um ativo que você tem que fazer conta de custo-benefício. É isso aí. Afinal, ela vai ser decisiva para a saúde financeira da sua empresa. Então, eu vejo, sim, que existe uma conscientização cada vez maior das pessoas que elas precisam ter boas máquinas, porém coerentes com a necessidade do cliente. É isso aí. Tem que ser eficiente no processo produtivo. Né? Então, Sim. E tem que justificar o investimento, né? Você Exatamente. Quer investimento. Quer produzir mais, você quer ter mais qualidade, qual é o seu objetivo? Aqui a gente também preza muito por isso, para fazer esse filtro. Sim. Por que o cliente, por que ele quer aquele curso? Ah, eu quero fazer um curso, mas por que você quer esse curso? Né? Por que você quer esse curso? Ah, eu quero para isso. Fala, calma, então, não é esse curso. Eu já ia te dar um curso errado, que você ia gastar um dinheiro e não ia resolver o seu problema. Alexandre, então, eu já magoei algum cliente dizendo, olha, se você está pensando em comprar máquina para impressionar arquiteto, compra uma vassoura. Deixa a tua fábrica nos trinques. Bonita, limpa, clara, organizada. Vai impressionar. Mais do que um equipamento que pode ser bonito e possante, mas a tua fábrica é uma bagunça. Entende? Então... E é o que você falou, né? Porque um equipamento, ele vai entrar ali na despesa da empresa, vai fazer parte, né, de um gasto que ele vai ter e que tem que ser justificado, porque senão Sim. Ele acaba contraindo uma dívida. Mas a máquina tem que trazer dinheiro. A máquina é um investimento que se faz para ela trazer dinheiro para a empresa. Ela não pode custar. Ela tem que ser um investimento. Beleza, retorno, tem que ter muito bem respondido. Vamos ver outra aqui. Essa daqui é do Lucas. Deixa eu ver, eu não sei se ele vai ver. Esse daí foi certinho aí. A perspectiva de crescimento. Lucas, isso é bem difícil de dizer. Veja, eu não gosto de colocar estimativas. Acredito que vou crescer 15% ao ano pelos próximos 10 anos. Quem que saberia como que a gente como é que vai ser nosso desempenho no ano passado? Com essa política. O Brasil está diante de uma grande incógnita. O que vai ser a próxima incógnita? O que vai ser a próxima eleição? O que vai acontecer conosco? Então é difícil fazer esses prognósticos. Mas existe o mercado da construção civil está muito aquecido. Existe uma demanda, isso inclusive a pandemia causou mudanças de hábito nas pessoas, novas necessidades habitacionais. As pessoas a família que morava num apartamento de 2 quartos precisa ter 3, porque agora a mãe está trabalhando em home office.
e a empresa da mãe descobriu que não precisava dela no escritório, que ela pode continuar no home office, É. e a mãe não pode estar trabalhando na cozinha e nem no dormitório, né? E aí surgiram novas demandas. E também as famílias passaram a ter um outro olhar para casas, por exemplo, né? Porque na casa, a criança que não pode ir para a praça por causa da pandemia, não pode ir para o parque, não pode ir para o clube, não pode ir para... Vai brincar onde? Vai brincar no quintal, como brincava antigamente. Então tá bom. Então houve um aquecimento da demanda da construção civil que só piorou o déficit habitacional que nós já tínhamos, que já é um déficit muito grande. Então, Lucas, nós temos boas possibilidades de crescimento, apesar de incertezas no panorama político, incertezas em tudo. Nós temos boas possibilidades. Agora, não temos como colocar números, quantificar números como... Seria chute, tá? Existe muito chute, mas eu não gosto do chute. E você também hoje, aí também, né? Você comentou que você está focado nessa parte da gestão da competência aí das pessoas, né? Do conhecimento. Alexandre, me dá uma licença que eu acabei de ler uma frase aqui que eu achei fundamental. Sim. A Rose, da Vidros e Alumínios, escreveu: mais equipamento é primordial para o desempenho de um trabalho. Sim, 100%. Tá? Isso é uma coisa muito importante que eu queria te mencionar, Alexandre. Sim. Nós estamos falando sobre medir o desempenho das pessoas, sobre reconhecer os méritos da pessoa. Então, você estabelecer metas e a pessoa atingir as metas e você reconhecer ela por isso. Porém, se você não dá para essa pessoa a ferramenta adequada, como que ela vai atingir isso? Você quer que a pessoa faça uma esquadria com capricho, com qualidade, com bom acabamento, mas não dá uma máquina de corte que preste para ele. Não dá quer que ele faça o encaixe da fechadura com a fura dele, uma serrinha, nheque, fica um troço, um caminho de errado, uma coisa horrível, e você quer premiá-la pela qualidade. Você não deu nenhuma ferramenta para ela trabalhar. Então, sim, Rose, você tem toda a razão, tá? Quando eu mencionei que nós precisamos ser sóbrios, que eu quis tocar no assunto do investimento como vaidade. Mas o que a Cortesa faz está fora disso, tá? Existe bastante vaidade nas máquinas importadas, eu diria, tá? Mas o que nós fabricamos é feito para atender a necessidade da fabricante de esquadrias do Brasil. É isso aí. O Cal, e é importante, né? Acho que muito bem levantada essa questão de equipamento. Máquina, todo tipo de máquina, equipamentos. O empresário, ele quer uma produtividade, ele quer uma eficiência no serviço, mas ele não investe, né? Ele quer que faça uma medição rápida, mas ele não investe numa trena laser. Ele quer melhorar a medição do profissional, mas não dá R$ 600 no nível a laser para o funcionário, né? E quer produtividade, né? E quer produtividade. E a gente não sabe que não é por aí. Principalmente em um momento que a gente tem uma escassez de mão de obra. E é escassez de mão de obra profissional, né? Porque a gente está vendo aí mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, mas dentro de indústrias específicas, está faltando mão de obra. Todo dia, me liga alguém perguntando se eu conheço algum serralheiro, se o serralheiro quer viajar para outro estado, não sei o quê, enfim. Mas, e aí entra essa questão aí de equipamentos, né? Da gente ter equipamento que dê essa produtividade, que você diminua mais ainda essa carência aí de mão de obra. Alexandre, isso tem... veja, eu vou citar. A questão da mão de obra é uma peça do quebra-cabeça. A questão da qualificação da mão de obra é uma peça. A questão motivacional é outra, o equipamento é outra, e tudo isso precisa estar junto para que, no conjunto, a orquestra toque uma sinfonia. Não adianta o violino estar bom e o contrabaixo está horrível. Quando a gente falou nas três questões mais
iniciais para motivar um colaborador: autoestima, empatia, levá-lo a sério na conversa e envolver nas soluções. Então, quando você fala para ele, nós precisamos fazer mais rápido as medições de obra, ele vai te dizer, mas então me dê uma treina laser. Se você daí não leva a sério, ele te pede a ferramenta. Se você dá de ombros, você vai cobrar o quê dele? Então, tem que envolvê-lo e atender, analisar com ele. Talvez ele te peça uma coisa que não faça sentido, mas aí você vai argumentar e Sim. com argumentos ele vai entender, ele vai concordar com você. Se você tem razão, ele concorda, ele é inteligente. Agora, se ele te traz a demanda e você quer velocidade, mas não dá a ferramenta para ele, você está esperando o quê? Ele só tem como se frustrar, ele vai embora. Assim que alguém der um ambiente melhor para ele, ou R$ 100 a mais para ele, ele vai embora. É isso aí. E ele quer ser ouvido, né? Acho que todo mundo quer ser Sim. ouvido, todo mundo quer participar, e a pessoa vai trabalhar muito mais feliz, vai ter um ciclo de felicidade dentro do trabalho, quando ela se sentir Sim. parte Sim. daquele ambiente. Não como ela não se sentir como uma ferramenta, mas sim se sentir como parte de todo aquele do ambiente, né? Eu acho que é isso aí que você está buscando, né? Ampliar Sim. mais e melhorar ainda mais no seu negócio. E Que isso você contagia. já visualizou Isso contagia. Isso contagia, tá? Pessoas animadas, elas animam outras pessoas. E um grupo animado, ele não aceita o desânimo dentro dele. É. Um grupo motivado, ele exclui as pessoas que não querem. Entende? Aí elas decidem, não, mas esse cara aqui, esse é um mala, nós estamos carregando esse mala, não quero ele na minha equipe. Eles trazem isso. Isso mesmo. Mas é exatamente isso. Ô, Carl, vamos ver aqui mais uma pergunta aqui. Do Bruno Surf. Vamos ver aqui. Ele botou. Sim, as máquinas não são vinculadas a perfis, tá? Eu acredito que ele se referiu ao PVC, que no PVC você precisa fazer acessórios para cada perfil. Sim. Mas a máquina é a mesma e a gente só produz os acessórios especificamente para um perfil ou para outro perfil. Porque talvez seja instrutivo para todos que nos escutam que enquanto que na fabricação de esquadrias de alumínio a pessoa faz a obra conforme o perfil que o arquiteto especificou, né, ou o cliente quer, e aí compra o perfil que for, no PVC não é assim. Então o fabricante ele é vinculado a um fornecedor de PVC. Sim. Então ele tem que ajustar as máquinas dele, o ferramental das máquinas dele àquele perfil. E aí sim, Bruno, atendemos todos. Todos os fabricantes de perfis nos fornecem os desenhos para nos fazermos o ferramental. Inclusive, nos solicitam que a gente faça o ferramental para máquinas de outros fabricantes. A gente também faz. Tá. Ô, Carl, nós estamos chegando aí já no final já da nossa live. Tá super bacana aí, um papo aí gostoso com a participação aí do público. Gostaria de pedir para pedir a você aí se você quer deixar alguma consideração final, e as pessoas que estão assistindo a gente, que vocês tiram um print aí da tela, vocês marquem a gente lá no story de vocês, e depois eu vou... Na última live eu não consegui salvar aí a live para deixar lá para o pessoal ver depois, mas hoje eu não vou vacilar não, que eu dei mole lá na última vez, mas dessa vez eu vou com bastante atenção. Tira um print, botam lá no story, eu vou deixar essa live aí gravada também. Queria deixar as últimas considerações aí. Alexandre, como última consideração, eu quero comentar uma conversa que me aconteceu numa feira, onde sabia-se que uma empresa estava em dificuldades, e eu perguntei a um outro empresário: você não tem interesse em comprar essa empresa? Ele disse: mas por que eu faria isso? Aí ele me questionou: o que vale uma empresa? Eu disse: Carl,
Espaço físico, eu alugo qualquer barracão. É, Máquina, eu compro. O que a empresa vale é a equipe. Então, se você não investe na sua equipe, a sua empresa não vale nada, não tem valor. é. Deixo isso como consideração final para todos nós pensarmos nisso. Não importa o tamanho da sua empresa, ela é tão valiosa quanto a sua equipe for. Exatamente, muito bom, Carl, é isso aí, né? A empresa, ela vale, o valor dela é medido pelo seu pessoal, pelo recurso humano que ela tem Que ela lá tem. com os colaboradores. É onde que está ali A o inteligência que conhecimento, ela tem. é Sim. onde está o conhecimento, né? Então, Isso. onde está o conhecimento é onde que as pessoas vão fazer acontecer. Muito bom, Carl, muito obrigado pela sua participação, né, aqui na nossa live. Eu quero já deixar um recado para as pessoas que no dia 3 de junho, que é um feriado, é quinta-feira, 3 de junho, nós vamos estar fazendo a live com a Laura Soares, que é uma empresária da Lume Show Esquadrias, né? Ela é lá Muito de, legal. lá de Rio de Minas Janeiro. Gerais Ah, e Minas. ela vai estar com a gente, né? A Laura, batendo um super papo, contando a história dela. Vai ser no feriado, às 8 horas. E eu gostaria de contar muito com vocês, com a participação de vocês. Tá? Quero agradecer mesmo de coração aí, Cal, pela sua excelente Eu que tenho que contribuição. agradecer pelo convite e pela participação de tanta gente querida que participa. É bem legal de participar. Muito, muito jóia. Parabéns. Obrigado a todos. Isso aí, pô. Nós que agradecemos a sua presença, agradecemos todo mundo aí que está junto com a gente. E, né, o Café com Bauxita aí volta quinta-feira que vem, dia 3, com a Laura, né? Mais um participante contando a história de sucesso deles para inspirar a gente também nesses grandes empresários. Tá bom? Tira o print aí da tela, Cal, faz aí uma pose bacana, né, para eles tirarem Tamo um junto. print, tira o print, publica lá. Ó, não esqueça de seguir a Corteza. Segue a Corteza, Corteza Máquinas. Seguem lá o Cal, seguem também o canal do Serralheiro, tá? E acompanha a gente aí que sempre tem novidade lá no Instagram da Corteza e no do canal do Serralheiro também. Tá bom, pessoal? Vou salvar Boa noite a a todos. gravação. Boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa Bons noite. descanso. Tchau, Tchau. 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 Bom descanso.